Questão de número 1 da prova da Petrobras no ano de 2018 para o cargo de engenheiro de equipamentos mecânica da banca 6 Gran Rio. A barra de seção variável mostrada na figura abaixo está sujeita a uma força axial trativa F. As tensões normais admissíveis e as seções transversais da barra são tais que σ1 250 MPa, σ2 100 MPa, a área 1 2 cm² e a área 2 4 cm². A força F máxima, expressa em kN, que pode ser aplicada à barra, sem que as tensões admissíveis sejam ultrapassadas, é de... Bom, meus amigos, é uma questão bem clássica aqui de resistência dos materiais, onde a nossa barra está sujeita a uma força de tração. E a gente sabe que nós podemos calcular a tensão como força sobre área. Só que como nós queremos a força, aqui nós vamos só fazer o meio pelos extremos, temos que a força vai ser igual a tensão vezes a área. Só que como a gente pode ver, nós temos duas seções distintas. A seção 1, cuja área é de apenas 2 centímetros quadrados, e a seção 2, onde a nossa área é de 4 centímetros quadrados. E todas essas seções elas têm também tensões admissíveis diferentes. Então a gente vai ter que calcular a máxima força em cada uma dessas seções. Vamos começar aqui pela seção 1. Então a força máxima em 1 vai ser o quê? A tensão admissível em 1 vezes a área em 1. Lembrando que a gente tem que usar tudo no SI, ou seja, a tensão em Pascal e a área em metro quadrado. Então vamos lá. Para a seção 1, a tensão admissível é 250 MPa, ou seja, 250 vezes 10 a sexta Pascal. E a nossa área é de 2 centímetros quadrados, ou seja, 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Sendo assim, a maior força que a gente pode aplicar na área 1 vai ser de quanto? Vai ser 500 vezes 10 ao quadrado newtons. E aí, escrevendo de uma forma melhor, vai ficar 50 vezes 10 a terceira newton, que isso aqui é justamente 50 kN. Vamos deixar em kN, porque é o que a nossa questão está pedindo. Fazendo a mesma coisa para a seção 2, a gente vai ter o seguinte. A força em 2 vai ser quem? σ2 vezes a área em 2. Quem é σ2? 100 MPa. 100 vezes 10 a sexta Pascal vezes a área em 2. 4, 10 a menos 4 metros quadrados. Então, nossa força em 2 vai ficar 400 vezes 10 ao quadrado newton, que é a mesma coisa que 40 vezes 10 ao cubo newton, e que é exatamente 40 kN. Então, a força que está mandando aqui é a menor entre elas, justamente a nossa resposta, letra D, 40 kN. Questão de número 2 da prova da Sabesp do ano de 2018 para o cargo de engenheiro mecânico da banca FCC. A junta da figura é composta por 3 chapas e 3 rebites e está sujeita a uma força F, como indicado. A tensão admissível ao cisalhamento do material dos rebites é tal. A expressão para determinar o diâmetro mínimo dos rebites para que não ocorra cisalhamento é... Bom, meus amigos, primeiro vamos relembrar o que é a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é uma tensão que tenta romper o nosso rebite. Então vamos supor que a gente tem aqui o nosso rebite. A tensão de cisalhamento é uma tensão que vai tentar cortar esses rebites. E o mais importante em questões que envolvam tensão de cisalhamento é nós determinarmos quantas áreas estão sendo cisalhadas. Se nós olharmos aqui esse rebite, ele está sendo cisalhado aqui e aqui. Ou seja, cada rebite tem 2 áreas de cisalhamento. Como são 3 rebites, nós vamos ter 6 áreas cisalhadas. Então, nossa tensão de cisalhamento vai ser como? Vai ser força sobre a quantidade de áreas cisalhadas. Nesse caso, são 6. Então, a gente vai ter que a tensão admissível vai ser força sobre 6 vezes a área de cada rebite. Π, diâmetro ao quadrado, sobre 4. Então, aqui dá para simplificar por 2,
aqui fica 2, aqui fica 3. Então, nosso tal vai ficar 2F sobre 3π d ao quadrado. Então, aqui, só botando o d para a esquerda e o tal para aqui para o denominador, a gente vai ficar aqui d vai ser igual a raiz de 2F sobre 3π tal. Ou seja, meus amigos, nossa resposta é a letra A. Questão de número 3 da prova da EBSER do ano de 2022 para o cargo de engenheiro mecânico da banca IBFC. Determine o número mínimo de rebites necessários à união de duas placas, as quais submetem os rebites a um esforço de cisalhamento de 1000 kN. Sabe-se que a área de seção transversal de cada rebite equivale a 10 mm², sendo a tensão admissível do material dos rebites igual a 20,1 kN por mm². Para o caso apresentado, assinale a alternativa correta, desprezando todo e qualquer fator de segurança apresentado em normas de projeto. Bom, meus amigos, como a questão mesmo já disse, os nossos rebites estão sendo cisalhados. Ou seja, se a gente pensar num rebite, que é mais ou menos assim, eles estão sendo aqui cortados justamente na sua área transversal aqui, que a banca nos informou que era de 10 milímetros quadrados. Nós sabemos que a tensão de cisalhamento ela pode ser calculada como força sobre a área. Então vamos lá. Então nossa tensão de cisalhamento vai ser, quem é a força? 1000 kN sobre a área 10 milímetros². Perceba que aqui eu estou usando quilonewton em milímetro quadrado, porque foi assim que ele nos deu a tensão admissível. Isso vai nos ajudar bastante. Sendo assim, a nossa tensão de cisalhamento é de 100 kilonewtons por milímetro quadrado. Só que a gente sabe que cada rebite só aguenta 20,1. Então a gente vai ter que ter mais do que um rebite. Então, o número de rebites ele tem que ser maior do que essa tensão de cisalhamento sobre o que eu vou chamar aqui de tal admissível. Então, o número de rebites vai ter que ser maior do que 100 dividido por 20,1. Fazendo essa conta, a gente vai ver que o número de rebites tem que ser maior do que 4,9. Ou seja, no mínimo 5 rebites. Sendo assim, meus amigos, nossa resposta é a letra B. Questão de número 4 da prova da Petrobras do ano de 2018 para o cargo de engenheiro de equipamentos mecânica da banca 6 Gran Rio. Uma haste de seção reta quadrada, cujo lado mede A e de comprimento 1 metro, será empregada em um projeto para suportar uma carga trativa de 80 kN ao longo do comprimento, com uma deformação elástica máxima de 0,04 cm. A haste será feita de um material que apresenta módulo de Young, ou de elasticidade, de 200 GPa e um limite de escoamento de 40 MPa. Assim sendo, o lado da seção quadrada da haste, com estimativa de mais ou menos 1 mm, deverá ser, no mínimo. Bom, meus amigos, essa questão é muito interessante porque a gente tem que ver dois critérios. Um, que é a tensão de escoamento, e outra, a deformação. Então, vamos só esboçar aqui a nossa barra. Nossa barra é um quadrado, aqui de lado A, um prismazinho aqui, que tem um comprimento de 1 metro. E aqui ela está sendo puxada por uma força F. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai testar para o escoamento do material. A gente sabe que a tensão que está agindo nessa nossa barra é dada por força sobre área. Só que a área aqui é essa área daqui, justamente a área a nossa força está aplicando, que é a área do quadrado, ou seja, o A ao quadrado. Então, a gente pode expressar o lado do nosso quadrado como sendo raiz da força sobre a tensão. A força nos foi dada, que são 80 kN, vamos sempre deixar tudo em newton, 80 vezes 10 a terceira, dividido por quem? Pelo limite de escoamento, que é 40 vezes 10 a sexta.
Fazendo aqui essa raiz, a gente vai chegar que o A, ou seja, o lado do nosso quadrado, é aproximadamente 45 milímetros. Então, a gente já tem o valor mínimo do lado do quadrado para ser ok para a tensão de escoamento. Agora, a gente tem que ver a questão da dilatação do nosso prisma, da nossa barra. A gente sabe que a deformação ela é dada por quem? F vezes L, a área, vezes o módulo de elasticidade ou o módulo de Young. Novamente, essa área é justamente a área do quadrado, ou seja, Azinho ao quadrado, vezes E. Fazer a mesma coisa que a gente fez para o escoamento. A gente vai escrever o lado em função de todas as outras variáveis. Então, vai ficar F, L, a deformação, vezes o módulo de Young. Então, aqui a gente vai ficar, quem é a força? 80 vezes 10 ao terceiro, vezes o comprimento, 1 metro. Lembrando aqui, tudo no SI. Vezes a deformação máxima, que é 0,04, vezes 10 a menos 2 metros, vezes o módulo de Young, 200, o giga, a gente sabe que é 10 a nona. Então, aqui, se a gente tirar essa raiz, a gente vai encontrar que o lado do nosso quadrado tem que ser mais ou menos 32 milímetros. E agora a gente tem que pensar qual é o que a gente vai usar. Se eu usar 32 milímetros, a minha tensão de escoamento vai ser maior do que os 40 vezes 10 a sexta que a gente viu. Por quê? Porque a área vai ser menor. Se a área diminui, a tensão de escoamento vai ter que aumentar. Ou seja, a gente vai ter que usar justamente o maior desses valores, ou seja, 45 milímetros. E aí, sendo assim, nossa resposta é a letra C. Questão de número 5 da prova da Eletronuclear do ano de 2018 para o cargo de engenheiro mecânico da banca 6 Gran Rio. A viga AB, mostrada na figura, suporta uma carga F na posição indicada. As colunas 1 e 2 são idênticas, isto é, mesmo material, mesmo comprimento e mesma seção transversal. E a viga é simplesmente apoiada sobre as colunas. Nessas condições, as deformações sofridas pela coluna 1 e 2 são tais que... Bom, meus amigos, essa questão é muito importante para a nossa prova, porque cai muito e a 6 Gran Rio gosta muito desse tipo de questão. Primeira coisa, desenhar o diagrama de força. A gente tem a nossa força que está sendo aplicada na viga, só que a gente também tem duas reações. A gente tem aqui a reação na coluna A, que eu vou chamar de RA, e a gente tem aqui a reação na coluna B, que é o RB. Então vamos lá, a gente tem que calcular cada uma delas para saber a deformação das colunas. Vamos começar calculando RB. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular o somatório dos momentos das forças em torno do ponto A, porque eu já elimino RA. Sendo assim, a gente vai ter o quê? F vezes 60 centímetros, vezes 0,6, que está rodando no sentido horário, que eu estou considerando positivo, menos RB vezes o braço de alavanca dele, que é justamente o tamanho todo da viga, 0,9. Isso aqui é igual a 0. Então, só isolando aqui, a gente vai ficar aqui, RB vai ser igual F vezes 6 sobre 9. Simplificando, RB igual 2F sobre 3. O que faz sentido porque ele está mais próximo da força. E agora a gente tem que achar RA. Como é que eu vou fazer isso? Somatório de forças na direção vertical em Y igual a 0. Podia fazer também somatório de momentos em B, mas aqui é mais fácil. Então a gente vai ficar forças que vão para cima, RA mais RB, tem que ser igual às forças que estão para baixo, que é o F. Então RA mais RB a gente acabou de descobrir. 2F sobre 3 igual a F. Então, passando para o lado de lá, a gente vai ver que RA é F sobre 3. Com esses dois valores aqui das reações, a gente vai conseguir tranquilamente encontrar a deformação de cada uma das barras. Continuando aqui, meus amigos, nossa questão, vamos calcular agora a deformação sofrida
por cada uma das colunas. Então vamos lá. Primeiro passo, deformação causada por uma força axial. Nosso delta é o que? É força, comprimento da coluna, área, vezes o módulo de Young, que só depende do nosso material. Para a coluna 1, qual é a força que está agindo nela? RA. RA vezes L sobre A vezes o módulo de Young. E a RA a gente viu que era quem? F sobre 3 vezes L sobre A vezes E. E o nosso delta 2 para a coluna 2? RB vezes L, área vezes módulo de Young. E RB é quem? 2F sobre 3 L, A, E. Agora só nos resta comparar delta 1 sobre delta 2. Delta 1 a gente viu que era F sobre 3 vezes L, A, E. E o delta 2 a gente viu que era 2F sobre 3 L, A, E. Aqui a gente vai cortar literalmente todas as variáveis, porque elas são todas iguais. E só nos vai restar o seguinte: 1/3 sobre 2/3. Então, delta 1 sobre delta 2 vai ser igual a quanto? 1 sobre 2. Então, isso vai implicar que o delta 2 vai ser igual a 2 delta 1. Sendo assim, a nossa resposta no nosso gabarito é a letra D. Questão de número 6 da prova da Petrobras do ano de 2018 para o cargo de engenheiro de equipamentos mecânica da 6 Gran Rio. Um cubo de lado L foi construído com um material que possui um módulo de Young, ou de elasticidade, de 200 GPa e uma constante de Poisson de 0,33. Esse cubo é submetido a um estado plano de tensões compressivas elásticas, sem nenhuma tensão cisalhante, tais que o módulo de σx é igual a de σy, que é igual a 200 MPa. Qual o valor da deformação percentual na direção Z? Bom, meus amigos, aqui a questão nos pediu a deformação em um eixo específico e não nos deu a figura. Então é muito importante que a gente desenhe para poder ter realmente uma ideia do que está acontecendo. Então a gente tem aqui nosso cubo e a gente vai precisar definir os eixos. Isso aqui vocês vão ver que é muito importante. Para cima, como padrão é Z, horizontal X, e aqui na profundidade chamar do eixo Y. Nossas duas tensões são de compressão, ou seja, elas estão empurrando aqui o nosso cubo. Então aqui tem o σx, já com o sinal que a gente sabe que é negativo, menos 200 MPa, e aqui um σy também de menos 200 MPa. Então, a gente fez isso. Desenhamos, já sabemos o que está acontecendo nos nossos elementos, e agora a gente vai aplicar quem? A gente vai aplicar a chamada lei de Hooke generalizada. Ela é muito importante e a gente tem que ter muito cuidado na hora de aplicar. Nós só estamos interessados na direção Z. Então, εz vai ser quem? Menos coeficiente Poisson, σx sobre o módulo de Young, menos Poisson, σy, módulo de Young, mais σz sobre o módulo de Young. Só que a gente não tem tensão no eixo Z. Então essa parcela aqui é zerada. Agora um cuidado especial aqui. Esses dois sinais de negativo aqui são da fórmula. Não estão relacionados de forma alguma com as nossas tensões. Então vamos lá. Deformação em Z vai ser menos Poisson 0,33 vezes σx com sinal compressão menos 200 10 a sexta. Para facilitar, sempre coloquem os expoentes 10 a sexta aqui no modo de elasticidade, gigapascal 10 a nona. Sempre deixem dessa forma que fica muito mais fácil. Menos, novamente, 0,33 vezes
Sigma y, compressão de menos 200 MPa. Sobre quem? 210 a nona. Se a gente só fizer aqui as contas, a banca nos ajudou muito. Então a gente vai ficar com 3,3 vezes 10 a menos 4 para a componente x. E aqui, cuidado com aqui, menos com menos, mais 3,3 10 a menos 4. Então, isso aqui, a gente vai ter que o nosso εz 6,6 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa do que 0,066%. Então, meus amigos, nossa resposta é a letra A. Questão de número 7 da prova da Petrobras do ano de 2018 para o cargo de engenheiro de equipamentos mecânica da 6 Gran Rio. A figura abaixo apresenta uma barra de seção reta quadrada com lado de 1 cm e comprimento de 10 cm, submetida a uma tração de 4.800 N. Sabe-se que a barra possui um módulo de Young, ou de elasticidade, de 2,4 GPa e um coeficiente de Poisson de 0,5. A variação do comprimento dos lados da seção quadrada causados por essa força é de... Bom, meus amigos, a gente aqui está querendo olhar a deformação em direções específicas. Então, nós vamos ter que construir algum sistema de orientação, x, y, z. Então, o z vai ser para cima, o y aqui na profundidade e o x no sentido da nossa força. Primeira coisa, calcular a tensão que está agindo no nosso elemento, que é só na direção x, ou seja, sigma x vai ser igual a força na direção x sobre a área. A força é quem? 4.800 newtons, e a área é justamente aqui a área do quadrado. Como é 1 centímetro, já vamos botar tudo em metro, 10 a menos 2 ao quadrado. Então, nossa força vai ficar 4,8 vezes 10 a sétima newtons. Tendo feito isto, agora a gente vai ter que calcular as deformações nos eixos z e no eixo y. Por quê? Porque são esses eixos que contêm os lados do nosso quadrado. Se a gente for utilizar a lei de Hooke generalizada, nós vamos chegar à conclusão que εy é igual a εz, que vai ser igual a menos Poisson sigma x sobre E. Ou seja, quando a gente puxa o nosso elemento na direção x, ele vai diminuir nas outras duas direções, que é justamente a y e a z. Então, vamos chamar aqui só de epsilon. Vai ser igual a quem? Menos, quem é o Poisson? 0,5 vezes sigma x, 4,8 10 a sétima, sobre 2,4 vezes 10 a nona. Então, nosso epsilon vai ser 0,5 com 4,8 dá 2,4. Corta aqui todo mundo. Então, aqui vai ficar menos 10 a menos 2 metro por metro. E se a gente for escrever isso aqui em porcentagem, vai nos dar menos 1%. Portanto, nossa resposta é a letra C. Questão de número 8 da prova da EAOEA do ano de 2018 para o cargo de engenheiro mecânico da FAB. A viga a seguir é simétrica em relação aos eixos x e y e está submetida a um momento fletor M em torno do eixo x, tal como é demonstrado. Sobre os pontos A, B e C, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Então, meus amigos, antes da gente analisar as nossas alternativas, vamos nos lembrar que um momento fletor aplicado a uma viga vai causar uma tensão normal. E essa tensão é dada como menos mc sobre I. E aqui o mais importante é sabermos justamente quem é esse C. Esse C é a distância do ponto ao que nós chamamos
da linha neutra. A linha neutra. Isso aqui é extremamente importante. Então vamos lá. Se a gente tiver na linha neutra, C igual a zero, isso implica que nossa tensão é nula. Ou seja, na linha neutra a gente não tem tensão. No caso de um momento positivo, que é o que a gente tem, se o C for menor que zero, ou seja, abaixo da linha neutra, lembrando que isso aqui é só para momentos positivos, a nossa tensão aqui vai ser de tração, sigma vai ser maior do que zero, e é de tração. E se a gente estiver acima da linha neutra, nessa situação, nosso sigma é menor que zero, e a nossa viga vai estar sendo comprimida, ou seja, uma tensão de compressão. Com isso em mente, vamos ver nossas alternativas. O ponto B, que é esse aqui, ele é o mais solicitado pela flexão. Negativo, meus amigos. A questão nos diz que essa viga é simétrica. Então, essa linha aqui, onde está marcando nosso eixo X, é justamente a linha neutra. E nós vimos o quê? Que nessa linha neutra, a tensão é zero. Ou seja, B não pode ser o mais solicitado por flexão. O ponto A é o menos solicitado pela flexão. A gente pode ver que o ponto A ele é o que está, assim como o ponto C, o mais longe possível da linha neutra. Eu vou chamar aqui de D. Tanto ele como o ponto C eles estão no fim aqui da nossa viga. Então, A e C são os mais solicitados por flexão. Então, aqui também é falso. Os pontos A e C possuem em módulo a mesma tensão devido à flexão. Perfeito. Como o ponto A ele está acima da linha neutra e a gente considerou o momento positivo, ele está comprimido, ou seja, a tensão aqui em A é menor que zero. E como o C está abaixo da linha neutra, a gente viu que a tensão nele tem que ser de tração, ou seja, maior do que zero. E como a distância entre eles e a linha neutra é a mesma, que é justamente metade da espessura da nossa viga, e a tensão em módulo vai ser igual, se a gente ignorar o sinal. Então aqui é verdadeiro. Os pontos A, B e C não possuem tensões de flexão, pois estão localizados na superfície da viga. Negativo. O único ponto que não tem nenhuma tensão agindo sobre ele é justamente o ponto B, porque ele está na linha neutra. Então aqui também é falso. Questão de número 9 da prova da Petrobras do ano de 2012 para o cargo de engenheiro de equipamentos mecânica da CES Gran Rio. As tensões principais referentes ao estado plano de tensões ocorrente em um ponto de uma peça são as indicadas na figura. A tensão cisalhante máxima atuando nesse ponto da peça é... Bom, meus amigos, questão bem clássica aqui, onde a gente vai utilizar o círculo de Mohr. Lembrando que a CES Gran Rio gosta muito desse tipo de questão. Primeira coisa que a gente tem que saber, que ela falou que é muito interessante. Ela está dizendo que nos deu as tensões principais. O que significa? Quando a gente está no plano das tensões principais, que eu vou chamar de sigma P, a tensão de cisalhamento que está agindo no nosso bloco é zero, tanto que ela não está mostrada. Mas se a gente mudar e sair um pouquinho dessa tensão principal, ou seja, rotacionar nosso elemento, vai começar a aparecer algumas tensões de cisalhamento. Como a gente só está interessado na máxima, então a gente tem que usar a formulazinha do círculo de Mohr, que ele nos diz que a tensão máxima de cisalhamento ele é dado pela raiz de quem? Sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. E a gente vai pegar as informações de onde? Do nosso elemento. Aqui eu vou dizer que é o eixo x e aqui o eixo y. Aqui é muito importante ter em mente que tensão de tração é positiva e tensão de compressão é negativa. Então aqui a gente vai ter o quê? Sigma x é uma tensão de tração e vale sigma. E sigma y é uma tensão de compressão e vale menos 3 sigma. E como aqui está no eixo principal, a gente viu que a cisalhamento vale zero. Então a gente nem vai se preocupar aqui com esse ponto. Então a gente vai ter que
tal max igual. Como a gente não vai se preocupar com esses elementos, eles podem sair aqui da raiz. Sigma x menos sigma y sobre 2. Fica mais fácil. Então, quem é sigma x? Sigma. Esse menos é da fórmula. Sigma y menos 3 sigma sobre 2. Então, aqui, nosso tal máximo vai ficar menos com menos mais 4 sigma sobre 2. E aqui vai dar 2 sigma. Ou seja, nossa resposta, letra D. Questão de número 10 da prova da Petrobras do ano de 2005 para o cargo de engenheiro de equipamentos mecânica da 6 Gran Rio. Considere o texto e a figura a seguir para responder à questão. A viga biapoiada mostrada na figura está sujeita a uma carga uniformemente distribuída que, em suas duas extremidades em balanço. Considerando que as dimensões dos trechos AB e CD sejam idênticas, é correto afirmar que... Bom, meus amigos, primeiro ponto que a gente tem que analisar. Nós não vamos precisar analisar numericamente o que está acontecendo na nossa viga. Então, isso já nos ajuda bastante. Mas toda a questão de viga, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir um diagrama de forças. Aqui no nosso apoio fixo, nós vamos ter RB e aqui em C, RC. Como a gente não tem forças na horizontal, eu não vou representar aqui a componente horizontal da reação em B, porque vai ficar muito confuso o nosso desenho. Como a gente tem aqui também carregamento distribuído, a gente vai ter que transformá-los em forças equivalentes. E como a gente faz isso? A força equivalente é justamente a área desse carregamento distribuído. A banca nos ajudou, por quê? Porque ela nos deu um carregamento que a gente chama de carregamento constante. E nesse carregamento fica tudo igualzinho, fica Q vezes A. Ou seja, eu posso trocar esse carregamento por uma força equivalente a Q vezes A, e essa força vai ser aplicada no centroide. Ou seja, como aqui é um retângulo, a distribuição, essa força, eu vou chamar aqui X de aplicação, vai ser na metade do lado, L sobre 2. E aqui vai ser aonde? Aqui a gente vai ter uma aplicação de uma força equivalente Q vezes A uma distância A sobre 2. E aqui a gente vai ter também a mesma força Q sobre A, porque é o mesmo carregamento, também aplicada a uma distância A sobre 2 do fim da nossa viga. Só que aqui a gente tem uma coisa muito importante aqui na nossa viga. Ela é totalmente simétrica. Então, quando a viga é simétrica, para a viga simétrica, que é o nosso caso, vocês podem dizer o seguinte: as reações nos apoios são iguais. Ou seja, RA vai ser igual a RB, que eu vou chamar aqui de R. Então, fica tudo bem mais fácil. Então, só fazendo o somatório de força em Y, a gente já vai resolver tudo. Quem são as forças para cima? RA e RB. E quem são as forças para baixo? São as duas equivalentes, QA mais QA. RA e RB é R, então a gente vai ficar aqui 2R igual também a 2QA. Então, cada uma das reações vale Q vezes A. Agora a gente vai montar os nossos diagramas de esforço cortante e momento fletor. Continuando aqui nossa questão, vamos montar aqui nossos diagramas de momento fletor e esforço cortante. Vamos reescrever aqui nossas reações, que a gente viu que era Q vezes A, em B e em C também a mesma coisa, Q vezes A. O que a gente precisa para montar esse tipo de diagrama? A gente tem que saber o seguinte: na questão do esforço cortante, nossa força aqui distribuída constante, uma força distribuída constante, ela vai gerar um esforço cortante linear, ou seja, a gente vai ter que fazer uma reta. E já
a nossa carga concentrada, quando a gente tem uma carga concentrada, ela vai ser uma descontinuidade no nosso diagrama de esforço cortante. Ela vai ser como se fosse um pulo no nosso diagrama, descontinuidade. Já no caso do momento fletor, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o nosso carregamento constante, ele vai ter uma característica quadrática. Ou seja, a gente vai ver uma parábola sendo construída. E a nossa força concentrada, ela vai ter uma característica linear. Mas não precisa se preocupar com isso, eu vou mostrar para vocês o porquê. Primeira coisa, o que é que a gente precisa saber? Quanto vale todo esse carregamento? Esse carregamento aqui vale Q vezes A e esse aqui também Q vezes A. Então, como é que vai funcionar aqui, meus amigos? Esse carregamento vai começar do zero. Por quê? Porque aqui na extremidade da nossa viga, a gente sabe que o esforço cortante é zero e ele vai até menos Q sobre A. Ou seja, vai seguir aqui a seta. Se a seta é para baixo, o nosso esforço cortante também vem para baixo. Então, ele vai vir aqui, ó, bateu aqui, menos Q sobre A. Como eu disse para vocês, a força concentrada é uma descontinuidade. Então, ela vai subir aqui, Q sobre A, e vai zerar. Aqui entre B e C, a gente tem alguma força? Não, a gente tem nenhuma. Então, nosso esforço cortante fica aqui zerado. Cheguei aqui, tenho outra descontinuidade. Subo agora Q sobre A. E agora, meu carregamento constante vai diminuir até zero. Porque aqui também no final tem que ser zero. Lembre disso, nas extremidades sempre é zero. Então, nosso carregamento tem essa forma. Para construir de uma forma bem simples o momento fletor, basta a gente tirar a área aqui sobre o gráfico do esforço cortante. Aqui a área de quê? De um triângulo. Então, aqui vai ficar Q ao quadrado sobre 2. E aqui vai ficar menos Q ao quadrado sobre 2. Para construir o momento fletor, basta saber o comportamento. Aqui a gente tem o quê? Um carregamento distribuído constante. E a gente viu que ele tem uma característica o quê? Quadrática. E ele vai de quanto? De zero, porque na extremidade o momento é zero. Vai até quanto? Menos Q ao quadrado sobre 2. Então, faz mais ou menos assim. Menos Q ao quadrado sobre 2. Entre B e C não tem nada, então ele vai seguir aqui constante, sem nenhuma modificação. E depois ele vai fazer o quê? Vai subir Q ao quadrado sobre 2. Mas como? Aqui eu tenho um carregamento o quê? Distribuído e constante. Então sobe como se fosse uma parábola. Então ele vai subir aqui. E termina onde? Em zero. De novo, extremidade, momento é zero. Então aqui ele tinha menos Q ao quadrado sobre 2. E veio para zero. Então, se a gente olhar as opções, a que melhor se encaixa é a letra B, que é justamente a nossa resposta. Aqui a gente vai poder ver o quê? Antes de fecharmos a nossa questão. Isso é muito importante. Entre A e B, nosso esforço cortante decresce linearmente. Entre B e C, ele fica constante e é nulo. E entre C e D, ele decresce também linearmente. E o momento fletor? O momento fletor ele tem um comportamento quadrático no início, entre A e B. Depois fica constante, porque justamente o nosso momento fletor vai seguir o comportamento do esforço cortante que não variou. E depois ele sobe também quadrático por conta do carregamento.